se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A lenda da Yara do rio Tietê. O crepitar do fogo era a trilha sonora das noites frias na chácara. O velho João, já com mais de 80 anos, gostava de se sentar ali, observando as chamas dançarem enquanto as lembranças de sua infância ganhavam forma na penumbra. À sua volta, netos e bisnetos se agrupavam em silêncio, aguardando o início da história que ele repetia há décadas, sempre com o mesmo tom grave e olhar distante. Meu avô me contou isso quando eu era pequeno, começou João, a voz rouca ecoando pelo terreiro. Foi antes do Tietê virar essa coisa suja de hoje, quando o rio ainda era espelho de lua e morada de mistério. Os mais jovens se entreolharam. O velho inspirou fundo, como se o cheiro da água antiga ainda vivesse em suas memórias. Dizia ele que o avô, um homem simples de roça, pescava no trecho do rio que serpenteava entre as matas fechadas, por volta de 1870. Numa madrugada serena, enquanto esperava o anzol balançar, ouviu um canto suave vindo das águas. Era doce, quase humano, mas havia algo nele que fazia o coração bater mais devagar, como se o som tivesse o poder de dominar a vontade. O avô de João não acreditava em histórias de assombração, mas naquela noite, algo o fez permanecer imóvel, fitando o reflexo prateado da lua sobre o rio. E então, de dentro do brilho líquido, surgiu uma mulher, os cabelos negros como sombra, os olhos verdes como a mata e a pele reluzindo como escamas de peixe recém-saído d'água. Ela cantava em um idioma esquecido, arrastando as sílabas como quem chama alguém para mais perto. O velho pescador, tomado por um torpor hipnótico, deu um passo à frente. Foi quando percebeu que a mulher não tocava o chão, suas pernas se fundiam em uma cauda translúcida que ondulava na correnteza. O medo o paralisou. Tentou correr, mas o corpo não respondeu. Então a Yara virou o rosto lentamente para ele e sorriu. O sorriso era belo e monstruoso ao mesmo tempo, um convite e uma maldição. Nesse instante, ele desabou, desmaiado à beira do rio. Quando acordou, o sol já nascia. O barco estava virado, o anzol quebrado, e ao redor, marcas estranhas riscavam o barro. Desde aquele dia, nunca mais pescou sozinho. E jurava que, se tivesse ido um passo adiante, não teria voltado para contar a história. João fez uma pausa e olhou para o fogo. A labareda tremulava, lançando sombras longas sobre os rostos atentos. Naquele tempo, o Tietê era outro, disse ele, com amargura. Tinha alma. Tinha silêncio. Hoje, só o cheiro da morte ficou. Os netos ouviam sem piscar, fascinados pelo contraste entre o rio lendário e o curso marrom e morto que conheciam nas cidades. João continuou. O avô contava que as pessoas temiam o canto da Yara, mas também o respeitavam. Diziam que ela protegia o rio dos homens gananciosos. Que quem pescava demais, ou machucava as águas, desaparecia levado pela correnteza. A história cresceu entre as gerações. Na roça, as mães usavam o nome da Yara para assustar as crianças que brincavam perto do rio à noite. E, com o tempo, o mito virou lembrança distante. Mas João nunca esqueceu o olhar de medo do avô quando ele contava aquela história, as mãos trêmulas, o suor frio escorrendo pela testa mesmo em noites de inverno. Um homem não inventa algo assim, dizia João. Ele viu. E toda vez que dizia isso, o fogo parecia queimar mais alto, como se o próprio rio ouvisse o nome esquecido da criatura. O tempo passou, e o Tietê começou a mudar. As margens foram cortadas, as matas derrubadas, as águas perderam o brilho. O progresso trouxe fumaça, e o canto da Yara foi se apagando na memória do povo. Mas João afirmava que ela nunca foi embora. Que apenas se escondeu nas partes mais fundas, onde o lodo e o silêncio se encontram. Ela espera, murmurava, espera o rio ser lembrado. O velho respirou fundo antes de continuar. Eu era rapaz ainda, devia ter uns 20 e poucos anos. Isso foi antes de eu vir para cá, lá pros lados de Pirapora do Bom Jesus. Tava pescando com uns amigos, e a noite caiu mais depressa do que devia. As brasas estalaram. As crianças se encolheram mais perto da fogueira. Lembro que o ar ficou pesado, o vento parou, e a lua parecia coberta por um véu.
Então eu ouvi o mesmo canto que o meu avô descrevera. No início, pensou que fosse o eco de alguma moça lavando roupa à beira do rio, mas o som era diferente, vinha de dentro da água. Era suave, mas tinha algo que rasgava por dentro, um tipo de tristeza antiga, quase sagrada. Meus amigos foram embora cedo, mas eu fiquei. Não sei por quê. João olhou para o chão, como se visse de novo o reflexo da lua nas águas. E foi aí que a vi. Surgiu do meio do rio, exatamente como o velho descrevera. O cabelo molhado caindo sobre os ombros, os olhos que pareciam duas pedras verdes acesas na escuridão. Ela olhou para mim e sorriu. Por um instante, juro que pensei que o tempo tinha parado. Senti vontade de entrar no rio, de segui-la para onde fosse. Mas então vi algo se mexer sob a superfície, uma sombra grande, sinuosa. Foi quando percebi, não era apenas uma mulher. A cauda ondulava sob as águas, e o canto se transformou num lamento. Fui tomado de um medo que nunca mais me deixou, disse ele. Corri. E juro que, quando olhei para trás, ela me observava com ódio, como se eu tivesse quebrado algum pacto antigo. Depois daquela noite, João nunca mais voltou a pescar. Mudou-se para a chácara e passou a viver longe do rio. Mas de vez em quando, confessou, ainda ouço o canto, mesmo sem rio por perto. A família achava que era apenas lembrança, coisa de velho. Mas quem ouvia contar a história percebia algo diferente em sua voz, uma mistura de saudade e terror. Ele acreditava que a Yara não morre. Que ela é a alma das águas puras, e enquanto houver alguém que se lembre do que o rio foi, ela continua viva. O Tietê pode estar sujo, mas a memória dele ainda canta, dizia o idoso. Certa vez, numa madrugada de tempestade, um dos netos jurou ouvir uma voz feminina vindo do poço da chácara. Ninguém teve coragem de verificar. Quando contaram a João, ele apenas fechou os olhos e sussurrou: ela está procurando o caminho de volta. Aquele foi o último inverno do velho. Morreu sentado perto do fogo, com um sorriso leve e o olhar fixo para o nada, como se tivesse ouvido o canto uma última vez. O neto mais velho, agora homem feito, mantém a tradição. Toda vez que acende a fogueira, repete a história do avô, com as mesmas pausas e o mesmo tom sombrio. E quando fala da noite em que o velho partiu, o fogo sempre estava mais forte, como se o próprio rio respondesse. Hoje, o Tietê é lembrado como um corpo ferido, um fantasma de si mesmo. Mas quem escuta atentamente, nas madrugadas em que o vento sopra do interior, jura ouvir um canto distante, ecoando entre as ruínas da água. Dizem que é o lamento da Yara, chamando os que ainda lembram. Outros afirmam que é o espírito do velho João, pescando ao lado dela em algum trecho perdido do tempo. O fogo se apaga. O silêncio volta. E quem ouviu a história sente um arrepio subir pelas costas, imaginando o reflexo da lua sobre um rio que já não existe, e a figura de uma mulher esperando, paciente, nas águas escuras. Porque algumas lendas não morrem. Elas apenas mudam de forma. História por J.P. Romano. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para aleatoriodoriginal@gmail.com.